Olá, como vai você? Tudo bem? Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia Sagrada e eu já quero conversar um pouquinho com você a respeito deste livro maravilhoso. Um livro que foi produzido por Deus, que veio da mente e do coração de Deus. É claro que ele inspirou homens, ele soprou nos seus ouvidos o que eles deveriam dizer, isso significa inspiração bíblica. Mas não quero falar dessa parte técnica, não. Quero falar rapidamente com você por que esse livro é tão importante e vou começar de uma maneira muito básica, muito simples. Eu quero ler para você o primeiro versículo da Bíblia, que está em Gênesis capítulo 1. Diz assim, Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, a partir daí, então, a Bíblia vai narrar aqui em Gênesis como que Deus criou o universo, como que Deus criou a raça humana, como que Deus criou tudo que existe e vai revelar também o amor dele para com o ser humano que ele mesmo criou. E nós vemos a partir desse primeiro versículo da Bíblia de que quando as coisas começam com Deus e continuam com Deus, tem tudo para dar certo, para viver no paraíso, como Adão e Eva viveram até certo ponto de suas vidas. E a outra parte importante que eu quero mencionar aqui é como que a Bíblia termina. Vamos lá para Apocalipse capítulo 22? O capítulo 22 começa assim, no primeiro versículo também. Eu li o primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 1 e o verso 1. E agora eu vou ler o capítulo 22, que é o último capítulo, e eu vou ler alguns versos aqui. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Note que lá em Gênesis, quando Deus estava no negócio, quando ele criou todas as coisas, ele criou tudo que era bom. E aqui em Apocalipse começa a falar também de quando e de como Deus está no controle de tudo. O que acontece? Olha o que acontece a partir do verso 2. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Note como que termina a Bíblia Sagrada. Ela começa falando de Deus no início, agindo e controlando tudo soberanamente, e tudo que ele faz é muito bom. Mas acontece que do capítulo 2, e especialmente do 3 em diante de Gênesis, até chegar no último livro do Apocalipse, até chegar, na verdade, nos últimos capítulos de Apocalipse, até o capítulo 19, para ser mais específico, nós vemos ali a tragédia do pecado da raça humana, com as suas consequências desastrosas, e culminando então numa grande tribulação em Apocalipse. E agora o finalzinho do livro é uma esperança, é uma promessa para as pessoas que creem neste livro e seguem os seus ensinamentos. Essas últimas palavras lidas são para essa gente. Esse evangelho, essa Bíblia foi escrita, esse evangelho de boas notícias, essa palavra de Deus foi escrita para curar as nações. Não somente uma pessoa, mas para curar as nações. Porém, a própria Bíblia diz que só tem acesso a essa cura quem crer neste livro e crer no Deus que escreveu este livro. E é interessante como que a Bíblia termina no seu último versículo. Vou ler para você o último versículo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, verso 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, vai demonstrar que o ser humano precisa da graça de Deus, que foi manifesta em Jesus Cristo.
E a Bíblia vai demonstrar isso desde Gênesis, do capítulo 3 em diante, vai mostrar que o ser humano, por causa do seu pecado, a raça humana precisa de Jesus. E precisa não somente para o perdão de Deus, para merecer o céu, mas a raça humana precisa de Jesus para o seu cotidiano. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, ele disse para os seus discípulos e para uma grande multidão: sem mim, nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus. Sem Jesus, não sou nada. Sem Jesus, não posso nada. Mas com Jesus eu sou tudo e com Jesus eu posso tudo. Bom, simplificando aqui, a Bíblia começa com Deus e Jesus e termina com Deus e Jesus. Então, se você crê em Deus, crê em Jesus e crê no que a Bíblia fala sobre Deus e sobre Jesus, certamente a Bíblia promete para você o desfrutar dessas coisas maravilhosas descritas no capítulo 22, que é a cura da alma, do corpo, do espírito e morar eternamente com Deus. Mas se você não crê neste livro, você não está cumprindo o requisito para entrar no lugar onde Deus mora e habitar com Ele e desfrutar das bênçãos dele. E a pergunta então que eu quero fazer antes de terminar a nossa reflexão aqui é: você crê neste livro? Este livro faz sentido para você? Se faz sentido, continue lendo, continue praticando, continue confiando na esperança e nas promessas que este livro nos traz. Quando começa com Deus, termina bem, mas quando começa sem Deus, tudo termina mal. Sabe quando aquele dia seu parece que começou mal e terminou mal? Sabe quando aquele ano começou mal e terminou mal? Pois é, não precisa ser assim. Se você começar a colocar Deus no centro, no trono do seu dia a dia, da sua vida, do seu coração, de todos os seus planejamentos, se você acordar de manhã e já clamar por Deus para Ele te guiar, te conduzir, te dirigir, te abençoar, certamente o dia terminará bem. E começando bem com Deus terminaremos bem. Espero poder ter ajudado você. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que você acha que vai fazer sentido para essa pessoa também. Deus abençoe sua vida. Faça um comentário aqui embaixo, o que você achou. E em breve falaremos mais desse livro maravilhoso. Deus te abençoe. Dê um like aí e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.